É um privilégio muito grande, né, poder compartilhar a palavra de Deus. Sou muito grato pelo convite que vocês fizeram a mim. Fico muito feliz em poder servir a nossa igreja, servir as irmãs, né, a nossa SAF. E eu creio que nós vivemos, de fato, momentos difíceis. Ao longo da história do mundo, isso não tem sido diferente. Nós vivemos hoje um tempo difícil junto, né, entre crentes e não crentes, né, todos estão passando por momentos difíceis. E eu creio que uma das formas que nós temos de combater, né, de superar esses momentos difíceis é através da palavra de Deus, né? Eu creio que é a melhor solução. E eu entendo que trazendo à tona as nossas crenças e aquilo que Deus tem revelado a nós para nos dar conforto, nos dar segurança em momentos desse tipo, eu convido as irmãs a abrirem a palavra de Deus em Isaías, capítulo 12, né? E os irmãos também que estiverem nos acompanhando. Então, no livro do profeta Isaías, capítulo 12, nós leremos o capítulo todo. Parece que existem alguns trechos da palavra de Deus, né, que às vezes não estão tão patente à nossa leitura, né? Muita gente passa batido por esses textos, e eu creio que esse talvez seja um desses textos, né? Ou então um texto que a gente tem alguma dificuldade de entender por conta de contexto histórico, enfim. Mas eu creio que esse é um trecho muito valioso para o momento que nós vivemos, porque ele traz à tona aqui algumas certezas que Deus nos dá. Então, Isaías, capítulo 12, versos de 1 a 6, está escrito assim na palavra do Senhor. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Oremos mais uma vez. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estudar a tua palavra, obrigado pelo privilégio que nós temos de nos reunirmos através do meio digital num momento tão difícil que temos passado. Peço que teu Santo Espírito me use nesse momento, peço que o teu Santo Espírito trabalhe nos corações daqueles que estão ouvindo, que o nosso coração seja aberto para as tuas verdades, que possamos compreendê-las e colocar em prática. Sem o teu auxílio, sem o teu sustento, nós não conseguiremos compreender a tua palavra e viver de acordo com ela. Nos ajuda, Pai, nesse momento. É no nome do teu Filho Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Nós precisamos aqui considerar algumas coisas para entender melhor esse texto, e uma dessas coisas é que provavelmente aqueles que estavam tendo acesso aos escritos de Isaías, né, eles já viviam um momento posterior à profecia, e é bem possível que eles já estivessem vivendo a realidade do cativeiro, tá, e prestes a serem libertos por Yahvé. Esse povo de Deus, né, o povo de Deus, todos conheciam os principais efeitos salvadores, né, os principais eventos salvadores que Deus havia realizado, né, que Yahvé havia realizado, incluindo a história do Êxodo, né? O Êxodo é a libertação do povo do período de escravidão no Egito, né? E esse fato foi tão marcante que Deus instituiu uma data anual para a celebração desse momento, que foi a Páscoa. E por que Deus faz isso? Para que o povo nunca se esquecesse que Deus havia feito uma aliança com eles, que Deus cumpre com as suas promessas e que nada foge ao seu controle. E aí, nesse momento, quando eles celebram a Páscoa, eles recordam a escravidão, mas recordam também a libertação realizada por Yahvé. A história do Êxodo comprova a fidelidade de Yahvé, pois ele havia prometido não apenas a escravidão, mas também a libertação.
E de forma semelhante, Yahvé faz isso através de Isaías. Nós vamos comentar um pouco isso, né? Nos capítulos anteriores, Deus havia prometido um cativeiro que ainda aconteceria, mas ele também estava prometendo libertação, né? Então Deus promete o cativeiro, né? E esse capítulo que nós lemos aqui já é uma promessa de libertação, de como o povo reagiria após a libertação desse cativeiro. Moisés foi usado por Deus para conduzir o povo durante esse processo de libertação. Essa libertação lá do Egito, ela só foi possível, né? Porque Yahvé enviou pragas, porque Yahvé abriu o mar para que o povo de Deus atravessasse e fechou o mar, matando aqueles que perseguiam o povo de Deus. Yahvé, ele demonstrou a sua fidelidade à aliança e ele também demonstrou o seu poder. Ele mostrou que ele é um Deus soberano e que nada foge ao seu controle. E após esses acontecimentos, Moisés pôde cantar, conforme está registrado em Êxodo 15, verso 2. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Isaías exerceu o seu ministério na segunda metade do século VIII a.C. Nesse período, o momento geopolítico era conturbado no mundo. O Império Neoassírio estava assumindo um protagonismo dentro da história mundial. Isso gerava medo e incerteza política. O nosso texto, Isaías capítulo 12, ele está inserido dentro de uma divisão que retrata esse contexto assírio, né, que vai do capítulo 7 até o capítulo 39. Mas ele está dentro de uma subdivisão dos capítulos 7 até o capítulo 12, ou seja, o texto que nós lemos é o encerramento dessa subdivisão. E essa subdivisão, ela fornece uma introdução histórica à unidade, né? Acaz, né, confrontado pelas ameaças, né, quando você vai no capítulo 7, você vê que o reino da Síria e o reino do norte, né, de Israel, eles fecharam um pacto. E Acaz acabou ficando com medo dessa aliança que foi estabelecida, e Deus dá então a Acaz, o rei Acaz, a oportunidade de confiar em confiar no próprio Deus. Então Deus manda Isaías, e Isaías orienta o rei Acaz a que confiasse em Deus. Contudo, nós sabemos que rei Acaz foi um rei terrível, que sacrificou inclusive o seu próprio filho, né, como uma oferta a um outro Deus. E Acaz agiu, então, de forma que desagradava a Deus. Ele confiou em homens e não em Yahvé. Ele fecha uma parceria, uma aliança, né, o rei Acaz, com o rei da Assíria, o seu principal inimigo. Só que, como resultado, né, da não confiança no Senhor e da confiança em homens, o reino de Judá foi praticamente devastado pela Síria. Só que isso não alteraria o plano último de Deus, porque Deus possui o controle de todas as coisas, Deus é soberano sobre todas as circunstâncias. E a Síria era um instrumento na mão de Deus, um instrumento de destruição que precipitaria, que traria uma oportunidade para que Deus mostrasse, então, a sua fidelidade e, então, restaurasse o seu povo do cativeiro. Então, dentro desse cenário, é muito importante que nós compreendamos o conceito de aliança. Aliança é o resultado da graça divina, ou seja, ela é um contrato estabelecido unilateralmente por Deus, ou seja, só Deus se compromete a cumprir esse contrato, e Deus estabelece esse contrato de forma unilateral com o seu povo, visando a salvação do povo. E Deus, por ser um Deus fiel, ele jura por si mesmo que ele cumpriria essa aliança. E quando nós olhamos as Escrituras, existe um nome pelo qual Deus é chamado, né, referenciado, quando se trata da aliança estabelecida com o seu povo. Na nossa Bíblia em português, normalmente está escrito Senhor em caixa alta, que significa que é originária, né, do tetragrama Yahvé. E dentro do texto que nós lemos, o nome do Deus da aliança, Yahvé, é falado 4 vezes. E a sua forma contraída, Yah, mais uma vez. Isso aponta para a centralidade de Deus no texto. Apesar de nós vamos ver muito, falando da remanescente fiel, da forma como o povo deveria agir, é Deus quem é o centro
desse texto. Então, nós veremos hoje como o remanescente fiel responde à ação de Yahvé ao cumprir a sua aliança. A gratidão de Deus, a gratidão a Deus como resposta à salvação. E a primeira gratidão que nós temos relatada aqui no texto, ela está contida nos versos 1 e 2, é a gratidão individual. Então está escrito assim na palavra do Senhor: orarás naquele dia, graças te dou, ó Deus, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é minha força e meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Então, a profecia de Isaías mostra aqui no seu início, nos versos iniciais do capítulo 12, como seria a reação de um indivíduo, de um membro do remanescente fiel, quando aquele dia se cumprisse, né? A gente precisa entender essa expressão naquele dia, ela tem que ser definida pelo contexto do texto. E o contexto imediato, né, o contexto ali dos capítulos 11 e 10, nos mostra que esse dia citado por Isaías é um dia caracterizado pela confiança em Yahvé por parte dos restantes de Israel e os da casa de Jacó que se tiverem salvado, conforme Isaías 10, 20. Em Isaías 11, nós veremos que esse dia será caracterizado pelo governo do rebento de Jessé. Portanto, esse texto, esse dia aqui referido, não era os dias do rei Acás, porque o rei Acás não confiou em Deus. Rei Acás estabeleceu uma aliança com a Síria. Rei Acás depositou a sua confiança nos homens. O remanescente fiel, ele é um grupo de pessoas que sobreviveria ao cativeiro prometido por Yahvé nos capítulos anteriores, ou seja, Acás tem a oportunidade de estabelecer uma aliança com Deus, de obedecer a Deus no capítulo 7, ele não obedece, e como consequência disso, nos capítulos posteriores, Deus promete, então, o castigo. Deus promete o cativeiro e Deus promete o castigo à Síria. Até então, vem ali os capítulos 10 e 11, começando a falar do governo de Jessé, né, da confiança do remanescente fiel. Então, o remanescente fiel, ele não é caracterizado por todo o povo, por todo Israel, por todo Judá, no caso, né, mas sim por aqueles que sobreviveriam ao cativeiro e que teriam a sua confiança voltada para Yahvé. Assim, Yahvé está coordenando a salvação daqueles que pertencem a ele através do julgamento, ou seja, Yahvé está purificando o seu povo. Yahvé está purificando, através de algo terrível que seria o cativeiro, o seu povo. Quando nós vemos logo no começo do verso 1, né, orarás, o verbo está aí traduzido por orarás, a Nova Almeida, e ele é o mesmo verbo que está contido no verso 4, né, traduz por dirás. Essa palavra, dirás, né, ela não tem um significado essencial de orarás, mas ele pode ser entendido dentro desse contexto como uma oração, uma vez que a pessoa estaria dizendo a Deus algo, né? Ela demonstra uma reação que é externalizada, uma reação a um ato divino que é externalizado, demonstrando a sua gratidão. E por isso, ele começa o discurso com graças te dou. Essa gratidão, ela tem o seu fundamento, né? A gente pode ver aí no texto, né? Porque ela tem o seu fundamento na remoção da ira divina e no consolo recebido. Ou seja, era uma pessoa que era alvo da ira divina, essa ira é removida, essa ira é retirada, Deus retira essa ira, e por conta disso, ele ainda, além de ter a sua ira retirada, ele tem um consolo recebido, e por isso ele é grato. Portanto, graças te dou ao Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Essa ira, como eu já falei, ela era resultante do temor de homens demonstrado por Acás, no capítulo 7. Esse fato, então, nos dá a Deus, né? Deus usa a sua justiça dentro dessa realidade para disciplinar o reino de Judá e submetê-lo a uma outra nação. Dessa forma, aqueles que pertenciam ao Senhor se aproximariam dele. Aqui nós vemos uma aplicação clássica, né, da disciplina divina em relação ao pecado do crente. O crente, quando peca, Deus o disciplina
não simplesmente por prazer em termos de judiar daquela pessoa, mas sim por amor a ela e para trazê-lo de volta para si. No verso 2, nós vemos então uma afirmação enfática de uma pessoa que não é mais alvo da ira de Deus e sim do seu consolo. Então, ele diz: Eis que Deus é a minha salvação. E nós precisamos entender a salvação dentro desse contexto. Essa palavra ela é usada para uma salvação física, né? Não uma salvação espiritual, mas uma salvação física. Ou seja, ela aponta para o livramento do cativeiro que estava sendo vivido pelos leitores de Isaías. Ou seja, existia um cativeiro prometido para quem recebeu a profecia. Esse cativeiro ainda não havia acontecido. Deus então estava prometendo uma libertação para algo que ainda aconteceria. Então essas pessoas ainda, né, os primeiros, aqueles que receberam essa profecia, não sabiam, né, que esse cativeiro aconteceria, a forma como ele aconteceria estava sendo revelado, mas Deus também já estava prometendo a libertação, assim como ele fez na escravidão do Egito. Então, nós podemos ver aqui mais uma declaração marcante de quem foi alvo da ação libertadora de Deus, né? Então, eis que Deus é a minha salvação. E aí ele vai continuar, aquele que foi liberto por Deus naquele dia. Confiarei e não temerei. Olha que coisa maravilhosa. Aquele que foi salvo por Yahvé, aquele que foi salvo pelo Deus da aliança, tem o seu coração cheio de confiança e se esvazia do temor. Assim como Moisés pôde cantar em Êxodo 15, após a travessia do povo de Deus e da morte dos egípcios, aquele que foi liberto do cativeiro também cantaria: O Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Esse cântico reproduz praticamente as mesmas palavras ditas por Moisés em Êxodo 15, verso 2. E por que Deus, então? Porque o Senhor Deus é a sua força, o seu cântico, ele pode confiar e não temer. Assim somos nós, aqueles que têm em Deus a sua força e a sua confiança, né, o seu cântico, eles confiam e não temem. A força para enfrentar adversidades da vida é uma marca daqueles que pertencem à fé. As circunstâncias não são suficientes para frustrar definitivamente aquele que foi salvo, pois Yahvé o sustenta e fortalece. Então, eu entendo que esse aqui é um momento que nós devemos fazer uma reflexão a respeito de como tem sido a nossa relação com Deus. Se nós entendemos que Deus nos salvou, se nós entendemos que Deus tem agido na nossa vida, e nós temos vivido uma realidade difícil, a realidade do vírus, a realidade do isolamento, a minha pergunta para você é: Deus tem sido a sua força para enfrentar as adversidades que você tem vivido? Você tem se fortalecido, você tem buscado se fortalecer em Deus? Ou não? Ou você simplesmente tem murmurado diante das circunstâncias? Ou você tem simplesmente temido esse vírus? Não se esqueçam, nada foge ao controle de Deus. Deus controla esse vírus. Não existe ninguém que vá morrer de véspera. O vírus é só mais uma forma que uma pessoa pode morrer. Mas todos os nossos dias estão contados e registrados. Nós não morreremos de véspera. Mas como você tem estado? Você tem estado confiante em Deus? Deus tem sido a sua força, o seu cântico, motivo de alegria em um momento tão difícil? Você pode dizer: eu confio e não temo? Medite sobre essa realidade. Agora, uma vez que a pessoa possui essa certeza, uma vez que a pessoa possui essa confiança em Deus e ela não teme, naturalmente ela tem motivo para cantar. O cântico é o resultado da alegria presente no coração do crente. Cantar é a reação natural daquele que sabe que o seu destino não depende das suas forças, mas depende do poder infinito de Yahvé, do Deus Todo-Poderoso, o Deus da aliança. A alegria é parte integrante do fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22. Portanto, o crente pode cantar em qualquer circunstância, pois a nossa vida não depende das nossas forças e não depende dos nossos méritos.
E nós podemos ver que aqui no texto que é a graça divina agindo em favor daqueles que foram salvos. O texto diz: ele se tornou a minha salvação. Não fui eu quem fiz, né? Pensa aqui na pessoa que estava dizendo essas palavras, que diria essas palavras. Não foi essa pessoa quem fez com que Deus tornasse a sua salvação. Foi Deus quem se tornou. Deus é o grande agente. É a graça de Deus que agia para que a salvação fosse concretizada. O povo no cativeiro nada poderia fazer se o favor divino não entrasse em ação. Só que aquele que foi salvo por Deus consegue reconhecer isso. Aquele que foi salvo por Deus não usurpa para si a glória, o protagonismo da salvação, mas reconhece que é o Deus da aliança que age graciosamente em seu favor. Portanto, ele declara: ele se tornou a minha salvação. Ele não é capaz de tomar para si: eu me salvei. Não, é Deus, é o Deus da aliança quem age. E aqui, minhas irmãs, eu quero trazer para vocês uma reflexão importante, que enquanto esse remanescente fiel viveu o cumprimento parcial dessa profecia, nós vivemos a época do seu pleno cumprimento. O dia referido pelo profeta Isaías como naquele dia tem o seu pleno cumprimento durante o período que compreende a ressurreição de Cristo e a sua segunda vinda. Foi após a sua ressurreição que Cristo assentou à destra do Pai para governar todas as coisas. É somente após a ressurreição de Cristo, após a realização da obra redentora, que exigiu dele a plena obediência à lei. É somente após a sua morte, simbolizando o cumprimento da justiça de Deus através da aplicação de toda a ira pelos nossos pecados. É somente após a sua ressurreição, mostrando a vitória sobre a morte. E é somente após o envio do Espírito Santo, o Consolador, que é possível que Deus remova a sua ira da vida de alguém, sem que ele se torne injusto, e pois ela foi derramada em Jesus Cristo. É somente após esses fatos que o consolo pode ser dado de uma forma mais intensa, pois o Consolador foi enviado por Jesus Cristo, e ele habita de forma plena naqueles que foram salvos, conforme 1 Coríntios 3,16. É também pela ação do Espírito Santo que a nossa força e a nossa alegria são renovadas, que o nosso coração se enche de confiança e se esvazia de temor. É pela ação do Espírito Santo que podemos perceber que Deus se tornou a nossa salvação. E nós não usurpamos a glória para nós, mas damos glória a Deus por aquilo que ele tem feito. A salvação para nós não se refere mais ao livramento físico de um cativeiro humano, mas sim o livramento espiritual da escravidão do pecado, conforme Romanos 6, 20 a 23. Podemos dar graças a Deus, pois agora não somos mais escravos do pecado e nem alvos da sua ira. Agora somos escravos de Cristo e alvos do seu amor. Que verdade maravilhosa. E minhas irmãs, a gratidão individual a Deus, como resposta à salvação, nos conduzirá a uma vida comunitária. E nós veremos isso na segunda divisão do texto, que compreende os versos de 3 a 6, que trata a respeito da gratidão coletiva. Então está escrito assim na palavra do Senhor: vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que o seu nome é excelso. Cantai louvores ao Senhor, porque fez grandes coisas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. O remanescente fiel experimentaria uma vida comunitária após a libertação do cativeiro. O remanescente fiel reviveria essa realidade retratada no verso 3. Vós com alegrias tirareis águas da fonte da salvação. E o que isso significa, tirar águas da fonte da salvação? Que o remanescente fiel experimentaria um refrigério por confiarem em Yahvé. Eles viveriam um estado de segurança física, uma vida livre de perigos externos causados por outras nações. Por quê? Porque eles confiariam em Yahvé. E como, minhas irmãs, diante dessa realidade de retirar a água das fontes da salvação, como não trazer à memória o texto da mulher samaritana? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der,
nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A vida eterna é a nossa salvação. Isso está lá em João 4:14. Então, no verso 4, o profeta retoma o tema naquele dia. E agora a reação do remanescente fiel é apresentada. Não é mais dirás ou orarás, e sim direis. Agora, a pessoa está na segunda, o verbo está na segunda pessoa do plural, remetendo ao grupo todo e não mais apenas ao indivíduo. Assim como o discurso individual, o discurso coletivo, ele é marcado pela gratidão. E é óbvio que isso não poderia ser diferente. É natural que um grupo composto por pessoas gratas seja grato. É natural que um grupo formado por pessoas crentes seja grato. A gratidão desse remanescente tem um alvo claro e óbvio: Yahvé. O Deus da aliança os teria livrado do cativeiro, pois ele era fiel e ele é fiel a si mesmo e à sua aliança. A tribo de Judá não poderia ser destruída, pois dela viria o Messias prometido. Então, o remanescente fiel conclamará que a gratidão seja dada ao Senhor. Ou seja, aquele que foi salvo, aquele grupo de crentes que são gratos, o grupo que é grato, o que ele vai fazer? Ele vai conclamar, ele vai convocar pessoas a darem a gratidão. Então, adicionalmente, o remanescente fiel é exortado a invocar o nome do Senhor, a tornar manifestos os seus feitos entre os povos, a relembrar que o nome do Senhor é excelso e a cantar ao Senhor. Somente aqueles que têm a sua força e o seu cântico vindos do Senhor podem atender a esses pedidos. Somente aqueles que têm a sua força vinda de Deus podem cumprir essa missão. Assim como nós, no nosso tempo, precisamos dessa força para cumprirmos a missão que foi dada por Jesus Cristo em Mateus 28, em Atos capítulo 1. Invocai o seu nome é um chamado à adoração de Yahvé, o libertador daqueles que saíram do cativeiro. Essa adoração naturalmente é devida, pois a sua fidelidade e poder seriam vistos nos grandes atos de libertação. Deus agiria de forma sobrenatural na salvação do seu povo, assim como agiu de forma sobrenatural na nossa salvação. Um povo purificado surgiria, e esse povo seria usado para revelar que somente Yahvé é Deus. Através do testemunho desse povo purificado, os feitos de Deus se tornariam manifestos entre os povos. Veja a importância do testemunho, veja a importância de quando nós agimos em conformidade com as Escrituras. Os povos veem, as pessoas veem, aqueles que não pertencem a Deus veem a diferença em nossa vida. Essa manifestação seria tão maravilhosa, no caso da libertação do cativeiro, que povos viriam, povos se achegariam à nação, povos se achegariam a Judá, para tentar conhecer quem é esse Deus que pode proporcionar tamanha salvação. E diante dessas nações, diante dessa realidade, o povo poderia mostrar que excelso é o nome do Senhor. No verso 2, nós vimos que foram apresentadas duas características daquele que seria liberto. O Senhor Deus é a sua força e o seu cântico. O cântico é resultado da alegria presente na vida daquele que canta. Nós conversamos sobre isso. Portanto, o agrupamento de pessoas iguais à pessoa descrita no verso 2, consequentemente cantará. É natural que a igreja de Cristo cante. O chamado a cantar é um simples gatilho para aqueles que são alegres e gratos a Deus. E aqui tem uma coisa muito importante, porque diferente do que alguns pensam, nós não louvamos a Deus apenas por quem Ele é. Nós também louvamos por aquilo que Ele faz. Um cântico verdadeiro surge no meio do povo de Deus, que reconhece a soberania e a providência divina. E olha o argumento para isso, porque fez coisas grandiosas. O fato de Deus ter feito coisas grandiosas é motivo para que nós cantemos, para que nós adoremos, para que nós louvemos a Deus em comunidade, em igreja, em um ajuntamento de pessoas. E por isso nós devemos fazer esse Deus conhecido em toda a terra. O cântico faz parte da vida do povo de Deus. E normalmente as escrituras mostram que após uma ação redentora de Deus, após uma ação salvadora de Deus, há música. Nós podemos ver isso na parábola do filho pródigo ou nas bodas do cordeiro em Apocalipse 19. Agora nós precisamos resgatar algo muito importante. Nós precisamos voltar lá no relato de Isaías 6. Em Isaías 6:5 nós temos a reação do profeta
diante da visão que acabara de ter. Está escrito assim na palavra do Senhor. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Diante da santidade do Senhor dos Exércitos, ficou evidente a pecaminosidade do profeta. Isaías tinha total consciência dos seus pecados diante da santidade de Deus. Mas, mais especificamente, ele sabia o tipo de pecado que mais incomodava, era a impureza de lábios, que não estava presente apenas na vida de Isaías, mas na vida de todo o povo. E que coisa maravilhosa! Deus, ele não apenas liberta, ele transforma. Aqueles que pertenciam a um povo de impuros lábios seriam chamados a fazer conhecidas as coisas grandiosas em toda a terra, a tornar manifestos os seus feitos entre os povos. Olha que coisa maravilhosa. Aqueles que usavam a boca antes para profanar, para falar palavras torpes, aquelas pessoas que tinham lábios impuros, são chamadas por Deus, transformadas por Deus, e agora os seus lábios não são mais impuros. Os seus lábios agora proferem palavras de salvação. Os seus lábios proferem as coisas grandiosas que Deus fez e faz. Os seus lábios agora são usados para tornar manifestos os seus feitos entre os povos. Como não conectar isso com Atos 1:8? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra? Dos lábios que saíam maldição, futuramente sairiam palavras de salvação. Nós podemos trazer à memória outro exemplo, outro grande exemplo do Novo Testamento, do apóstolo Paulo. Um perseguidor, aquele que usava os seus lábios para proferir acusação, ele é não apenas salvo, mas transformado por Deus, e agora os seus lábios proferem palavras de salvação. Paulo deixa de ser perseguidor e passa a ser perseguido pelos seus lábios, por aquilo que ele falava e por aquilo que ele testemunhava. Olha que coisa maravilhosa. Deus, então, não apenas salva, Deus transforma. Portanto, é impossível para o crente viver uma vida sempre igual. É impossível para aquele que foi salvo permanecer nas práticas erradas. Aquele que foi salvo é continuamente trabalhado pelo Espírito Santo, é continuamente recebendo os méritos de Cristo e a ação salvadora de Cristo que o crente tem a sua vida transformada. Então, nós chegamos no verso 6, e o verso 6 vem com dois imperativos maravilhosos. Exulta e jubila, ó habitante de Sião. É um chamado a uma grande demonstração de alegria. E essa alegria, ela se fundamenta não apenas na grande libertação. Até então, o profeta tem enfatizado a libertação do povo de Deus. Mas essa alegria não se fundamenta apenas nisso. Ela não se fundamenta apenas na grande libertação e no cuidado provido pelo Senhor, mas também pelo fato do Santo de Israel habitar no meio de Sião. Isaías apresenta um conceito que é novo àqueles que estavam voltando, àqueles que voltariam do cativeiro. Deus habitaria no meio deles. Aqui é importante a gente fazer uma diferenciação. Nós sabemos que Deus é onipresente, nós sabemos que Deus está presente em todos os lugares, mas no Antigo Testamento, o povo de Deus experimentava, usufruía da presença espiritual de Deus apenas no templo. Era apenas no templo que o povo de Deus experimentaria a presença de Deus. O judeu, então, saberia que naquele dia, o Santo de Israel estaria no meio deles. Quando nós olhamos mais atentamente para os versos 4, 5 e 6, parece que existe uma forma de intensificação na origem da gratidão. O verso 4 não nos apresenta razões, apenas convida o remanescente fiel a dar graças ao Senhor, a invocar o seu nome, a tornar manifestos os seus feitos, a relembrar que é excelso o seu nome. Já o verso 5, ele convida o remanescente a cantar ao Senhor e apresenta uma razão, porque ele fez coisas grandiosas. Então nós temos o ápice no verso 6, quando o motivo não é alguma obra de Deus, mas a presença do próprio Santo de Israel. Nenhum motivo é dado,
As obras de Deus são dadas e a sua presença é dada como motivo da grande gratidão. E essa realidade, né, nós temos que sempre trazer isso à tona, né? Essa realidade tem o seu pleno cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Em João, capítulo 1, verso 14, é dito que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Messias habitou entre nós, o Messias veio até essa terra e habitou no meio do seu povo. Atualmente, nós vivemos na presença de Deus. Jesus conquistou o livre acesso ao Pai e por isso nós devemos nos alegrar continuamente. Nós não temos mais intermediários. O nosso único mediador é Jesus Cristo, o Deus encarnado. Considerando, então, tudo que foi exposto sobre a gratidão coletiva, eu entendo que seja importante nós fazermos uma breve reflexão, né? Nesse momento, aproveitar um momento de isolamento, onde nós temos refletido muito a respeito dos nossos cultos presenciais, dos nossos cultos coletivos, né? Muitas vezes, ao longo da nossa caminhada da fé, ao longo da nossa jornada cristã, nós começamos a nos familiarizar demais, a nos acostumar demais com coisas sagradas. O que eu quero dizer com isso? Que nós tendemos a perder a noção do quão sagrado é e do quão importantes são momentos como os cultos, a Santa Ceia, os batismos, todas coisas essas que nós estamos sendo privados nesse momento. Nós estamos privados de nos reunir coletivamente, de forma física, para prestar culto a Deus. Nós estamos privados da participação da Santa Ceia. Não existe Santa Ceia online. E nós estamos privados de participar de novos batismos. Então, nós corremos ao longo da nossa jornada cristã, nós corremos a tentação, nós corremos o risco de começar a orar para a igreja como um mero encontro social, como um mero local onde eu vou encontrar meus amigos, meus irmãos, e não mais de nós olharmos para essa situação e falar assim, estamos reunidos para prestar culto a Deus. Nós estamos reunidos por conta de Deus que nos deu a salvação. Nós começamos a olhar, então, para essa vida da igreja como simplesmente mais um encontro, como simplesmente mais um domingo que eu toquei no grupo de cânticos, mais um domingo que conduzi uma liturgia, mais um domingo que eu preguei, que eu dei uma aula, quaisquer que sejam as suas atividades dentro da igreja. A minha pergunta para você é, como você está hoje? Você tem sentido falta de estar reunido com os irmãos para prestar culto? Mas você tem sentido falta simplesmente dos seus irmãos? Ou de prestar um culto presencial a Deus? Do ajuntamento do povo de Deus? Como tem sido esse momento de gratidão, de culto a Deus em família durante esse período? Você tem conseguido separar tempo e fazer isso de uma forma digna daquilo que Deus merece? Como tem sido a sua vida no corpo de Cristo? Você tem de fato prestado culto a Deus ou simplesmente cumprido mais uma tarefa? Essas reflexões são valiosas e podem nos levar a ajustar o nosso caminho, a ajustarmos, a buscar em Deus ajuste para o nosso coração, para que nós possamos cultuá-lo de forma verdadeira, genuína e sincera. Portanto, minhas irmãs, ao longo da exposição dessa profecia, nós vimos qual seria a postura do remanescente fiel quando eles voltassem do cativeiro prometido por Deus. A postura seria de gratidão a Yahvé como resposta à libertação obtida. A gratidão seria individual e, reunidos como povo de Deus, eles demonstrariam a sua gratidão coletivamente. A gratidão individual fundamenta na remoção da ira divina e no consolo recebido. Como consequência da salvação, o coração daquele que foi salvo se enche de confiança, se esvazia de temor, pois o Senhor é a sua força e o seu cântico. A gratidão coletiva se fundamenta nas obras feitas por Deus e por sua presença no meio do povo. Essa gratidão conduz o povo a dar graças a Deus, a invocar o seu nome, a tornar manifestos os seus feitos, ou seja, impulsiona a igreja à missão, a relembrar que o seu nome é excelso, maravilhoso, e a cantar reconhecendo as suas obras, e a fazê-las conhecidas, a exultar e jubilar pela sua presença, pelo privilégio que nós temos de ter acesso ao Pai através do Filho.
O pleno cumprimento dessa profecia se dá entre a ressurreição e a segunda vinda de Jesus Cristo. A gratidão, como exposta na profecia, deve se aplicar à nossa vida e à vida da igreja, pois fazemos parte do remanescente fiel. Assim como os que ouviram a profecia de Isaías tinham a história do êxodo, a libertação da escravidão, como garantia da fidelidade de Yahvé, nós hoje temos não apenas o êxodo, mas também o cumprimento da profecia de Isaías 12. Não tenhamos dúvidas da fidelidade de Yahvé na manutenção da sua aliança. Por isso, nós devemos responder com gratidão pela salvação que nos foi dada. Então, eu quero fazer algumas aplicações com vocês aqui. A primeira é desenvolva um coração grato a Deus. O coração grato reconhece a graça e os benefícios recebidos da mão de Deus. Ser grato, pois foi Yahvé quem te salvou, foi o Senhor Todo-Poderoso, é Ele quem te sustenta. A história mostra a sua fidelidade ao longo das gerações, Ele nunca te abandonará. Não permitas que as circunstâncias sobrepujem a alegria da salvação. Independente da circunstância, ser grato a Deus por tudo que tens recebido, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As circunstâncias não são suficientes para sufocar o nosso coração, para apagar a soberania de Deus. Não, elas não são. Elas são instrumentos nas mãos do nosso Deus. O nosso Deus é soberano. Confie, então, a segunda aplicação, confia no Deus que te salvou. A confiança em Deus consiste na certeza de que Ele é soberano e os seus planos não se frustrarão. Confie em Deus, pois Ele é fiel a si mesmo e os seus atos demonstram isso. Ele jamais romperá a aliança por Ele estabelecida. É possível ver isso claramente ao longo de todas as Escrituras. Pensa na tua história. Pensa na forma como Deus te conduziu até aqui. Pensa como Ele te salvou, a forma como Ele foi atrás de você e te resgatou. Não tenha dúvidas de que Ele te conduzirá até o final da sua vida. Não temas diante das dificuldades que surgirão. Ser grato por cada uma delas, na certeza de que Ele está te conformando à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enfrenta as dificuldades na força que vem do Senhor. E a terceira aplicação, envolva-se com as proclamações das boas novas. O anúncio das boas novas consiste na proclamação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você foi chamado para isso, para tornar os feitos do Senhor manifestos, para evangelizar pessoas, para mostrar que Deus é soberano e que Ele pode salvar as pessoas. Através da evangelização e da pregação fiel das Sagradas Escrituras, nós podemos ser instrumentos nas mãos do nosso Senhor. Portanto, minhas irmãs, diante de uma circunstância, de uma situação tão difícil, nós temos motivos de sobra para nos alegrarmos. O que é o isolamento? O que é o coronavírus diante de tamanha salvação? O que são as dúvidas dessa vida, se nós temos a certeza da eternidade? O que são os temores dessa vida, se nós sabemos que existe uma herança que está guardada para nós nos céus? O que são as incertezas dessa vida, se nós sabemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que o Espírito Santo aplicou a sua obra em nossa vida e Ele nos sustenta diariamente, porque Deus o Pai nos elegeu? O que são as notícias falsas? O que são os números de mortes diante de um Deus tão poderoso, de um Deus que cuida dos seus, de um Deus que não abandona os seus, e de um Deus que já contou e já escreveu todos os nossos dias? Que nós possamos, nessa certeza, sabendo de todo o poder de Yahvé, de todo o poder do Deus soberano, que nós possamos descansar nele, e mais do que isso, sermos gratos a Ele, pois nele nós temos a nossa salvação, pois Ele nos sustenta e Ele nos conduzirá até o dia final. Graças a Deus por isso. Vamos orar para encerrar esse momento? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu cuidado para conosco.
Obrigado, pois o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus gracioso, um Deus que cuida dos seus. Um Deus que é fiel a si mesmo e fiel à sua aliança. Um Deus que, por conta da sua fidelidade, vem ao nosso encontro e nos resgata. Obrigado, pois o Senhor nos salvou e, por conta disso, nós não devemos temer o tempo presente. A salvação que o Senhor nos dá é motivo de alegria, e alegria para uma vida inteira, para toda a eternidade. Não é o isolamento, não é um vírus, não é a possibilidade da morte que tira a alegria do crente. Pois, como diziam os puritanos, a morte é o dia mais feliz do crente. É o dia que ele vai se livrar do pecado, que ele vai viver em perfeição diante de Deus. É o dia em que o pecado não mais o influenciará e ele estará parecido com Cristo. Nos conduza, Pai, numa vida de coragem, numa vida de alegria, uma vida fortalecida pelo Senhor. Que Teu Santo Espírito nos leve a isso. Que possamos, nos nossos momentos de fraqueza, lembrarmos dessas verdades maravilhosas e nos apegarmos ao Senhor em oração, na leitura da Tua palavra, com as verdades maravilhosas que o Senhor deixou para nós. Certos de que o Senhor cuida de nós, de que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória do porvir. Por isso, eu clamo a Ti, Pai, enche o nosso coração de gratidão, enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de força, que possamos, Pai, em breve estarmos reunidos presencialmente, prestando culto a Ti, gratos por mais uma etapa na nossa jornada cristã que o Senhor nos conduziu, por mais um aprimoramento que o Senhor tem feito em nossa vida. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pelo muito que o Senhor irá fazer. Amém. Amém.